queria falar da hipótese de nós termos esta capacidade de pensar se o universo será realmente uma realidade, se a outra pessoa, apesar de agir como nós, fazer tudo como nós subentendemos que aquela pessoa é parecida a nós, só não tem a nossa consciência. Mas o que é que nos pode levar a acreditar que não é apenas vamos chamar uma simulação ou um fruto Hum. uma alucinação da nossa mente, como sabemos que isso também existe, não é? Alucinações, mas vamos ver que toda esta realidade à nossa volta, o que é que nós temos esta capacidade de pôr isso tudo em causa, ou seja, esta autoconsciência dá para tudo. Por exemplo, vamos imaginar, se nós não vemos a Lua estará lá. Não é o que parece que é o que o nosso subconsciente Uhum. pensa que é. E já sabemos que muitas vezes prega partidas, não é? Sim, exato. Tanto que existe umas coisas muito curiosas que se podem fazer, que é, e que todos nós fizemos um bocadinho de reflexão, chegamos lá, sempre, que é, há coisas que nós estamos tão crentes, que as coisas são de uma determinada maneira, seja um formato de uma fruta, seja uma situação pessoal, seja uma situação profissional, que por mais que tenhamos provas em sentido contrário, nós nunca torcemos, vamos sempre por aquela situação. Não é? Portanto, isto é uma teima do nosso subconsciente a nível intuitivo que nos está sempre a apontar na mesma situação. A questão se isto tudo não passa de uma simulação, ou, ou se Esta, estamos a ver a esta, Lua, esta parte, diz. esta parte é muito difícil de conceber, porque todo o nosso peso do nosso cérebro, os tais 90% ou mais, até o nosso próprio consciente está contra nós. Diz-nos, epá, não sejas parvo, mas que questão é essa? Não é bem essa, não é bem essa, não é? Eu diria que nós somos a provas secundárias, e as provas secundárias que nós podemos procurar é nos animais. São, são seres que não têm o nosso nível de consciência, não é? Que não estão no nosso padrão de consciência, portanto, são mais puros do que nós. Têm a pureza exatamente de agirem conforme os estímulos que têm externos, conforme gostarem do dono, conforme não gostarem do dono, conforme precisarem de procurar alimento, conforme serem vadios ou domésticos, conforme serem bem ou maltratados. Portanto, eles agem da maneira do seu instinto de sobrevivência, não é? E acabam por ser as nossas provas laterais. Quando nós temos, por exemplo, um lobo ou uivar ou uma lua, na sua altura específica, não é? Principalmente quando elas estão cheias ou que estão maiores, então diz-nos que realmente existe ali alguma coisa. Não é só a nossa, digamos, teoria coletiva que nos aponta que existe ali uma lua. Não é? Quando nós temos uma criança sem consciência, ainda na sua fase precoce, a ver uma lua e a ficar a ver a lua e ficar embasbacado a olhar para a lua, então nós sabemos que aquela criança ainda não tem a capacidade de ser auto-deceptive, portanto, de se auto-enganar, não é? Que nós já temos. Portanto, ou seja, nós temos que ir à pureza, e quando vamos à pureza nós vemos comportamentos similares a situações que nós vivemos no dia-a-dia. Portanto, e aí a teoria da simulação seria muito gira, uma teoria tipo Matrix Pois, exato. seria uma coisa muito gira. Nós temos apenas os seres que estamos aqui quase a viver, quase, entre aspas, mas a viver dentro de um jogo de computador, operados ou para... Eu faço, eu faço a questão da seguinte forma, mas não sei se acreditas que um dia qualquer nós conseguimos criar uma máquina que tenha, posso dizer, consciência. Tipo, ok, mas isso é diferente. Ou seja, pronto, e depois já voltamos aqui. Será que Isso é diferente, não é? Porque nós criamos uma máquina saciente, não é? É diferente do que estamos aqui a falar. Eu sei que tu queres fazer a ligação provável entre a máquina poder ter criado-nos a nós para o próprio entretenimento sim, da máquina, certo? exato. A minha questão é, se nós podemos um dia criar essa máquina,
o que é que impossibilita nós já temos sido criados e sermos Por essa essa máquina. máquina. Ou seja, essa questão depois, já é difícil nós podermos pensar que conseguimos criar uma máquina consciente um dia desses, né? Mas depois, se conseguirmos, coloca-se uma questão. Se nós conseguimos, e ainda por cima isto é apenas a versão 1, o que é É que vem aí à frente. Tipo, exato, nós começamos a perceber que somos parte de uma big picture. Não sei, isto... Há uma velha teoria que nos dita que o nosso poder de decisão e de poder influenciar a nossa vida é ilusório. Há esta velha teoria que a nossa vida está basicamente pré-planeada, que independentemente dos caminhos que nós possamos optar, nós iremos sempre bater no mesmo sítio. Yeah. E isso daria alguma razão a este tipo de simulação que tu estás a dizer, não é? Porque, ok, vamos dar... Agora já estamos a especular mesmo no sentido da loucura. Mas pronto. Mas vamos criar aqui uns programas que são seres humanos, não é? E que vamos dar liberdade de escolha para eles, mas, calma, eles terão que ir sempre ao mesmo caminho. O sítio que eles vão parar é sempre este, a mulher que vão casar é aquele, o trabalho que vão ter é aquele, e vão morrer desta maneira. Independentemente das escolhas que eles façam, eles vão sempre parar ao mesmo sítio. Pronto, isso seria... Porque é assim, num protótipo dessa situação, se tivéssemos realmente uma máquina consciente, que fosse capaz de criar outras consciências em que nós fôssemos essas consciências, não é? Estamos a falar de sci-fi high level, ao mais alto nível, tudo era possível, não é? Para mais, se nós criarmos uma máquina ou um conjunto, uma máquina consciente que tenha consciência da sua própria, ou seja, tenha realmente consciência, essa máquina vai ganhar a consciência que não precisa de nós para nada. E vai ganhar a consciência que pode construir outras máquinas iguais a ela. Pode ser considerado um dos sentidos da vida. Nós conseguimos chegar a um nível que nós conseguimos passar o testemunho para outro ser. Eu penso que o sentido da vida a nível do ser humano não é passar o testemunho para o outro, porque aí já não é o ser humano, não é? Nós temos aquela necessidade de prolongar a espécie, de passar a espécie. E penso que o sentido da vida do ser humano, sentido de evolução, não é? Sentido de evolução do ser humano, irá bater mais na situação de aquilo que o teu irmão falava agora um bocadinho, perguntava, é na transferência do cérebro, do nosso eu, para um cyborg, ou daqui a muito longe, o transferir o nosso cérebro, o nosso ideal no final da nossa vida, para uma máquina, um computador, uma situação que possamos prolongar a nossa vida. Não é? Inclusive, existe uma série muito gira que eu recomendo a toda a gente ver, que é o Upload, em que é exatamente isto. No final da vida, transfere-se o cérebro, portanto, a consciência da pessoa, para a tal máquina que consegue já fazer essa transferência e a pessoa passa a viver num ambiente simulado, que é basicamente aquilo que nós estamos aqui a falar. Porque morreu, o seu corpo morreu, mas a sua consciência foi transferida a tempo, foi transferida para um ambiente simulado. Exato. Então... Nós temos que ver que tudo isto é uma maneira de nós podermos também defender-nos. Nós, quando dizemos que existem os animais vão à Lua, portanto, tudo isto faz sentido. Poderá ter sido criado para nos defendermos. Tipo, não, a gente vai colocar aqui pistas de maneira que este ser nunca acredite que esteja numa simulação. Ele vai pensar que há um animal que o vai à Lua, vai pensar que, pronto, que há, todas aquelas coisas fazem sentido, porque há muitas delas encadeadas, mas tudo isso pode ter sido também atirado para distrair, não é? Eu vou ser claro, antes de mais. Eu não acredito naquilo que nós estamos aqui a falar, não é? Nós estamos a especular ao mais alto nível. Sim. Apenas e só. Estamos a falar de uma possibilidade de que algo pode ser... Estamos a falar, então, e se isto for assim? Não é? Porque eu penso que a nossa fronteira a nível da parte da inteligência artificial, e penso que será uma fronteira que o homem não sei se vai alguma vez quebrar, por uma questão de autopreservação, é construir realmente, chegar ao ponto de realmente construir uma AI, uma inteligência artificial,
completamente consciente. Eu não digo que não construa uma inteligência artificial, e isso vai construir de certeza, em breve, que seja capaz de aprendizagem e de aprender e de não precisar do ser humano para a sua evolução. Agora, criar uma consciência numa inteligência artificial é um passo demasiado grande para a nossa própria sobrevivência. E eu penso que a nossa própria consciência, nossa própria necessidade de nos protegermos enquanto seres humanos, não vai deixar os homens lá chegarem. Porque não faz sentido. Não é?